alegria grande retomar as atividades aqui no PPG Fio da UES com vocês. Essa disciplina foi pensada num modelo para atender ao máximo possível de pessoas interessadas nessa temática, que é a República de Platão. Ele se dá esse formato em companhia de um evento que eu planejei para que servisse justamente como uma espécie de complemento ao que eu propuser ao longo desse semestre, evento intitulado Lendo a República em 2025, no qual eu convido 10 especialistas de Platão para, em mesas redondas quinzenais, formadas por 2 estudiosos, abordar cada um dos 10 livros da República. Então nós teremos aqui nesse curso cerca de pelo menos uma aula para cada livro da República, além de 5 mesas redondas dedicadas a 2 livros em cada uma delas ao longo do semestre, o que nos oferece aí cerca de 15 encontros com 11 pessoas diferentes para refletir sobre esse material riquíssimo. Eu espero que seja uma boa oportunidade para quem ainda não leu a República ler pela primeira vez, porque a gente tem essa preocupação de um avanço gradual, que permite que cada um leia um livro, né, por semana, e, ao mesmo tempo, quem já conhecer a obra possa revisitá-la e aprofundar a sua leitura com as indicações de bibliografia secundária, apontamentos específicos, e essa aula de hoje vai ser consagrada ao livro primeiro da República. Certo? Então, sem mais delongas, eu começo por dizer que essa disciplina, então, se insere dentro do campo da filosofia antiga, o que tem uma série de implicações práticas para quem quer que se dedique a esse campo. A primeira delas é como é que nós, em pleno 2025, como participantes desse tempo presente, nos voltamos para compreender uma obra escrita há mais de 2.400 anos, né? Cerca de 2.400 anos. A gente faz isso por meio de uma série de ferramentas. Então, a gente se cerca de uma formação, o estudo da língua grega antiga, a gente se cerca de traduções, de estudos, comentários, etc. E tudo isso diz respeito à produção do conhecimento dentro desse contexto que é a universidade. Essa disciplina se dá no âmbito de um programa de pós-graduação em filosofia, e tudo isso é levado em conta porque nós não estamos lendo essa obra numa chave literária, por exemplo, a gente não está lendo essa obra numa chave histórica, a gente está lendo numa chave propriamente filosófica, isso é, levando em conta preocupações no que diz respeito a estar no mundo enquanto um sujeito humano que se coloca em questão à luz de certas categorias desse estar no mundo, né? Então, a preocupação com a existência enquanto finita, uma certa angústia face aos problemas que surgem para nós, etc. Tudo isso que vai aparecer ao longo dessa exposição de hoje, haja vista que a República é um texto fundamentalmente político e ético. Trabalha nessa chave em que política tem implicações éticas e a ética tem implicações políticas. Quais são as particularidades do estudo da antiguidade para quem não tenha uma formação em letras clássicas, em filosofia antiga, em história antiga? O primeiro problema é o problema da transmissão textual. Não é segredo para ninguém, mas algo escrito há 2.400 anos não sobrevive tendo uma extensão desse tamanho em algo sequer próximo de manuscrito. Tá? Então, nada que tenha sido escrito diretamente por Platão, ou por quem quer que seja dessa época, chega para nós. O que chega para nós são palavras copiadas numa longuíssima cadeia de transmissão desses textos. Isso é um problema, porque qualquer um que tenha copiado uma obra mais longa sabe que acontecem interferências, interpolações, saltos, perdas, acréscimos, transformações. Isso sem falar em todo tipo de problema que tem a ver com, por exemplo, censura,
com manipulação do texto, então falsificação, etc. Isso, em geral, é contornado por um método filológico que tenta estabelecer um texto numa abordagem tão crítica quanto possível, a fim de restabelecer esse texto ao formato mais próximo daquele originalmente composto por seu autor. É certo que isso nos assegura um texto definitivo? Não. Não existe texto definitivo. Uma edição crítica é sempre passível de melhoramentos, mas um autor como Platão tem uma transmissão textual relativamente tranquila, ainda mais numa obra como a República. Ainda assim, essa obra chega em grego antigo. Como é que nós, no Brasil, em 2025, vamos ler essa obra? A gente pode, por um lado, tentar aprender a língua, o grego antigo. As várias universidades, sobretudo as maiores, costumam oferecer cursos de língua, disciplinas dedicadas ao ensino da língua. Mas, por outro lado, a gente pode se apoiar em todo um repertório de traduções, sobre o qual eu falava um pouco antes da nossa aula começar. No Brasil, a gente tem a tradução recente do professor Eleazar Magalhães, que saiu aqui pela Folha de São Paulo. O professor Eleazar trabalhou na UFC por muitos anos, formado pela USP, e um grande tradutor de Platão, um grande estudioso de Platão. Eu tenho lido agora essa tradução dele pela primeira vez e gostado muito das opções que ele faz. A gente tem muitas outras opções. Da Maria Helena da Rocha Pereira, helenista portuguesa, eu disponibilizei o PDF no nosso Drive. Lá, salvo engano, eu disponibilizei também a tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu tenho aqui essa tradução dele que saiu pela editora UFPA, em versão bilíngue. É muito interessante, embora seja uma tradução já um pouco datada. O trabalho do professor Carlos Alberto Nunes tem algumas questões, mas ainda assim, sobretudo nessa versão bilíngue, é uma referência importante. A gente tem ainda do Ginsburg, salvo engano, da Ana Lia Amaral de Almeida Prado. Então, assim, em português, recentemente publicadas no Brasil, a gente tem boas opções. E, obviamente, a gente pode contar e deve contar com o apoio em textos de bibliografia secundária, comentários, compêndios, e todo esse material, à medida em que eu for encontrando, eu deixo disponibilizado lá no nosso Drive para quem quiser baixar e ler algumas referências. Todas aquelas que eu consulto para fazer as aulas aqui aparecem no final dos slides, então vocês podem consultar lá quais são autores lidos por mim para compartilhar essas ideias aqui com vocês. Mas muito mais importante, a meu ver, do que tudo isso, é a ideia de que a filosofia antiga é um modo de vida. Essa noção tem sido trabalhada por nomes como Hadot, Foucault. Em cursos recentes eu defendi que tanto o Hadot quanto o Foucault são dependentes do Nietzsche para entender isso que é a dimensão fundamentalmente existencial da filosofia antiga. Mas para ficar aqui nessa referência mais contemporânea, o Hadot é alguém que, por exemplo, num livro intitulado O que é a filosofia antiga, vai defender que, por oposição à filosofia moderna, que frequentemente trabalha com uma concepção de sistema filosófico enquanto um conceituário abstrato, né, um sistema de ideias que pode ter implicações éticas, mas que frequentemente funciona num nível mais abstrato de ideias, enquanto discurso e sistema de ideias, muito raramente prevê que essas ideias tenham que ver com ações do filósofo no mundo prático, em como ele se comporta com as outras pessoas, em como ele vai à padaria, em como ele se alimenta, em como ele se relaciona, por exemplo, amorosamente, etc. A modernidade lida, sobretudo se a gente pensa, né, numa divisão como a do criticismo kantiano, numa chave em que o agir prático ele não necessariamente tem implicações sobre um aparato de conhecimento propriamente dito, assim como não tem implicações sobre um aparato estético. Então, essas categorias funcionam de forma mais ou menos autônoma
E o maior exemplo disso, por exemplo, é a possibilidade de que um professor de ética, numa universidade, uma grande universidade, haja de forma bem pouco ética em seus contatos com colegas e alunos, e isso não necessariamente invalide os trabalhos de ética que ele venha a escrever e publicar. Porque a gente lida com uma chave que a publicação por escrito, as apresentações acadêmicas são uma coisa, a vida pessoal do estudioso é outra. Para a filosofia antiga, isso não faz o menor sentido. Vida e filosofia, então, conhecimento e a prática desse conhecimento na vida cotidiana são intrinsecamente ligadas, e eu pessoalmente acho esse entendimento muito importante e, a meu ver, muito inspirador para nós enquanto estudiosos interessados na filosofia nos dias de hoje. A meu ver, essa é uma concepção que pode nos ajudar a lidar com ler esses autores de forma significativa para nós, e é algo que eu tento reivindicar sempre nesses cursos, seja de filosofia antiga, seja de filosofia contemporânea, mas pensando quais são as implicações disso que a gente lê para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. E uma outra questão fundamental de jamais se perder de vista quando a gente está lendo qualquer autor de filosofia antiga é que ele se insere dentro de um contexto histórico, e aquela obra, qualquer que ela seja, precisa ser lida à luz de outras obras com que ela dialoga, de certos eventos históricos, de alusões a outros autores, a figuras, às vezes, da mitologia, da geografia, da história, etc. E tudo isso comporta, por assim dizer, o lugar a partir de onde esse filósofo fala. Isso que o Foucault vai chamar de uma ordem do discurso. A filosofia, tal como a gente já entende hoje, é uma coisa. Aquilo que Platão entendia de filosofia era outra coisa. Aquilo que Heráclito entendia de filosofia era outra coisa, justamente porque o campo discursivo, filosofia, não é algo estanque. É justamente um campo de disputa. A própria palavra sequer existia ao tempo de Heráclito, né? As especulações dizem que talvez Pitágoras tenha composto alguma palavra nesse sentido. Mas só para dizer, então, que pensar o lugar de onde se fala, os gêneros discursivos praticados num determinado momento, é importante para a gente entender como esse discurso se comporta. Tudo isso eu exponho mais naqueles vídeos que eu enviei para vocês precedentemente. Vamos entrar aqui de forma algo abrupta nesses diálogos socráticos, que são então os gêneros discursivos praticados por Platão quando ele escreve uma obra como A República. Os diálogos socráticos aparecem referidos por Aristóteles no início da Poética como gênero mimético, pois ele consiste num gênero textual desenvolvido a partir da ação de Sócrates na Atenas do período clássico, com seu reconhecido método dialético para investigar a verdade acerca dos mais diversos tópicos de interesse social, e aquilo que figuras como Platão, mas também muitos outros, Xenofonte, Antístenes, Ésquines, fizeram foi basicamente tentar representar, daí a noção de mimesis, aquilo que Sócrates fez na sua praxis. Não é fato desconhecido, a gente não tem escritos da mão de Sócrates. Sócrates, pretensamente, jamais escreveu algo. Ele praticou esse método dialético na prática, na convivência, sobretudo na vida pública de Atenas, com seus contemporâneos. E o que esses autores que entraram em contato com Sócrates, que o admiraram em maior ou menor grau, fizeram foi reproduzir esse método socrático num diálogo colocado por escrito, em prosa. Então, dentro de uma chave que tem lá suas afinidades com a logografia, a escrita do logos, né, a escrita do discurso. E uma questão que se coloca para nós à luz do que eu acabo de dizer, com base no slide anterior, é como entender esse diálogo socrático. Isso é, com que finalidade um diálogo socrático foi escrito? Como ele foi lido? Como ele foi recebido? Como isso era compartilhado? São questões complexas
Eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui, mas a gente pode aventar funções pedagógicas para os diálogos socráticos, ou seja, eles sendo usados para ensinar determinados raciocínios, para ensinar determinadas abordagens como a dialética, como o elenchos, né? Então como a refutação por meio da dialética. Eles podem ter uma função propedêutica, então no sentido de preparar o terreno para o aprendizado, sobretudo esses refutativos que vão, de certa forma, fazer desmoronar certas concepções engessadas, tradicionais, sobre a noção de virtude, sobre a noção de coragem, sobre a noção de piedade, assim por diante. Eles talvez tenham uma função mnemônica, então de rememoração de diálogos efetivamente acontecidos, sejam promovidos por Sócrates, seja promovidos por outras figuras, talvez o próprio Platão na academia. Essa é a sugestão do Nietzsche. O Nietzsche tem um curso ministrado na época em que ele foi professor na Basileia, chamado Introdução às Obras de Platão, aos Diálogos de Platão. E lá ele defende que os diálogos foram escritos com essa função mnemônica para auxiliar os membros da academia a recordarem os argumentos de Platão enquanto professor. E aí Sócrates seria mera máscara de Platão. Eu, pessoalmente, não endosso essa leitura. Eu acho que Platão ele faz um jogo dialético em que ele é Sócrates, mas ele é também outros interlocutores, na medida em que o argumento que se extrai do embate de ideias, às vezes, é mais importante do que o posicionamento de um único personagem. Então é como eu prefiro entender, digamos, a dimensão dialógica de uma obra como a República, por exemplo. Por mais que a República, a gente vá ver, seja uma longa narrativa feita por Sócrates sobre algo que aconteceu no passado, e aí a dimensão dialógica fica um pouco dissolvida. E finalmente pode ter uma função apologética. Apologética da ação do próprio Sócrates em Atenas. A gente sabe, Platão e Xenofonte escreveram literalmente apologias de Sócrates, porque depois que ele é condenado à morte, há uma certa disputa pelo legado socrático, inclusive uma disputa daqueles que tentam depreciar a ação de Sócrates na vida pública de Atenas, e pode ser, sim, que esses diálogos tenham sido escritos como forma de preservar a memória desse tipo de assalto de adversários. A meu ver, e essa é, então, digamos, a base da minha própria interpretação das obras de Platão e dos diálogos socráticos em geral, é sempre importante a gente jamais perder de vista a questão socrática, que consiste em saber diferenciar a figura histórica de Sócrates da sua representação na obra. E eu digo que isso vale para os diálogos socráticos em geral, porque a gente tem diálogos completos de Xenofonte. A maior parte do material que a gente tem socrático é Platão, mas a gente tem partes de diálogos preservados de Antístenes, Ésquines, e a gente tem diálogos inteiros de Xenofonte. E em todos eles é importante não confundir, a meu ver, a figura de Sócrates representado literariamente por cada um desses autores com o que foi a figura do Sócrates histórico. A questão socrática é complicadíssima. Eu, pessoalmente, acho muito difícil tentar remontar àquilo que é o cerne de historicidade do próprio Sócrates, mas é preciso levar em conta, caso alguém queira fazê-lo, as representações de Aristófanes, as possíveis menções de outros autores que não os filósofos aqui mencionados, Platão, Xenofonte, Antístenes, Ésquines, etc. É preciso levar em conta alusões feitas por outros autores, mas a gente não vai tentar fazer aqui. Então, sempre que eu disser Sócrates daqui para frente, é o Sócrates da República. É o Sócrates personagem de Platão. Não me importa o que o Sócrates histórico fez. A meu ver, o que Platão está fazendo com a República é outra coisa, ainda que inspirado nessa figura histórica. Mas aqui a gente vai falar do Sócrates personagem da República. E outra coisa que a gente jamais pode perder de vista é a questão poética ou autoral, que é saber diferenciar os personagens do diálogo
do seu autor. E aí, eu já disse, esse é o meu posicionamento. A meu ver, Platão não é o Sócrates, Platão não é o Glaucon, Platão não é o Adimanto, Platão é o autor dessa, vamos chamar, disputa de perspectivas, disputa de ideias, que é a longuíssima construção de uma polis por meio do Logos, narrada por Sócrates enquanto personagem de Platão. Tá? E aí, justamente, o caso específico da República tem detalhes composicionais bastante dignos de nota, porque, se vocês notarem, o único personagem efetivo desse diálogo é Sócrates. Por quê? Porque ele relata algo que aconteceu-lhe no dia anterior. Ele relata para quem? Tchan, 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 tchan. Para uma segunda pessoa jamais explicitada. Então, na forma como eu entendo esse diálogo, eu coloco em paralelo, por exemplo, com o que é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas se trata de uma longuíssima narração de Riobaldo, que se refere com frequência a uma segunda pessoa, de um doutor muito sabido que vem da cidade. A gente pode projetar que esse doutor muito sabido vindo da cidade talvez seja Guimarães Rosa, mas pode ser o próprio leitor. Da mesma forma que na República, eu entendo que a segunda pessoa a qual Sócrates, personagem, se refere, para quem então ele relata esse acontecimento do dia anterior, é o leitor, é aquele que é convidado por meio da leitura a fazer, por assim dizer, uma iniciação filosófica que começa com uma descida ao Pireu, uma catábase. A gente vai ver logo mais essa questão. Politeia 327A a C, uma questão importante. Obras antigas, em geral, têm uma numeração standard estabelecida pelas edições críticas principais dos textos. No caso das obras de Platão, a gente chama essa numeração de Stéphanos, em nome desse filólogo responsável pelo estabelecimento do texto de Platão. Politeia é o nome dessa obra em grego. A referência é a constituição da polis. Então, desde o título, que não necessariamente foi dado por Platão, mas que a tradição projetou sobre essa obra, se trata da questão da polis, que é a vida comum na cidade. A vida compartilhada politicamente. E essa narração feita por Sócrates começa da seguinte forma, eu vou adotar aqui a tradução do professor Eleazar Magalhães. Desci ontem ao Pireu com Glauco, filho de Ariston, para orar a deusa e ao mesmo tempo porque desejava ver como eles fariam a festa, uma vez que a faziam pela primeira vez. Bela me pareceu ser a procissão dos habitantes, todavia a que os trácios celebravam não se mostrava menos brilhante, e tendo nós orado e assistido à festa, voltávamos para a cidade. Vários elementos importantíssimos desde esse primeiro parágrafo do texto. Desci ontem ao Pireu com Glauco. A primeira palavra é kateben, do verbo katabaino, que é de onde vem a nossa palavra catábase mesmo, descida. A catábase, em português, em geral, se refere à descida ao reino dos mortos. Mas o processo catabático, que é um processo de descida, ele é um processo de iniciação nos ritos de mistério. A palavra não está aí à toa. Platão a emprega deliberadamente com o propósito de projetar no que é a leitura de uma obra filosófica como essa, um processo de iniciação nos mistérios da filosofia. Isso é importantíssimo e a escolha de para onde se dá essa descida é igualmente fundamental. O Pireu é o porto de Atenas. Para quem tem uma leitura de Tucídides, da Guerra do Peloponeso, sabe muito bem que o Pireu é um lugar estratégico importantíssimo para a Atenas democrática, posto que Péricles constrói longos muros ligando esse porto, que fica a 6 quilômetros de distância de Atenas, a fim de protegê-lo de possíveis invasões
E é justamente por meio dessa estratégia que ele enfrenta Esparta ao longo da longa Guerra do Peloponeso. Mas mais do que apenas uma alusão a esse contexto da guerra, e isso está no horizonte, é importante a gente ter em vista o que foi a tirania dos 30. Porque ela ocorre em 411 antes da Era Comum, dela participam discípulos ou ex-discípulos de Sócrates, dentre eles Crítias, tio de Platão, e essa foi uma tirania sanguinolenta, responsável pela morte de inúmeros cidadãos atenienses, confisco de bens, e o Pireu foi um ponto de resistência importante da democracia ateniense. Foi por meio da luta empreendida a partir do Pireu que a democracia ateniense reconquistou seu espaço e conseguiu voltar ao poder em 410, antes da Era Comum. Então vejam, vários temas já estão conglomerados aí. Mas tem mais. Porque ele desce ao Pireu para quê? Acompanhado de Glauco. Para orar à deusa. Essa deusa vai ser explorada, explicitada um pouco depois, é a deusa Bendis, é uma deusa trácia, cujo culto acaba de ser introduzido em Atenas. Vejam que Platão é um autor muito arguto. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que a cidade, no seu regime democrático, no seu funcionamento normal das instituições, introduziu de livre e espontânea vontade um culto estrangeiro. Para quem é familiarizado com a história de Sócrates, quais são as acusações feitas contra Sócrates, pelas quais ele é condenado à morte pela democracia em 400 antes da Era Comum? Corrupção da juventude, introdução de novos deuses na cidade ou recusa de cultuar os deuses tradicionais da cidade. E aí vejam, Platão, já desde a primeira frase da sua obra, está dizendo: aquilo por que vocês condenaram Sócrates é algo que vocês mesmos, de certa forma, já vinham fazendo. Né? Não se limitar ao culto tradicional dos deuses da cidade. Isso vai ser problematizado ao longo da Politeia, né? Ao longo da República. A questão do respeito às instituições tradicionais. Uma certa desconfiança disso que a gente hoje chama de multiculturalismo, né? De uma multiplicidade de referências culturais, de uma multiplicidade de referências poéticas. O Sócrates da República, ele é muito desconfiado quanto a isso, e não me parece gratuito, porque o próprio Platão, tendo em vista os acontecimentos da vida de Sócrates, me parece já se posicionar desde muito cedo como alguém desconfiado quanto às prerrogativas democráticas de alguns dos personagens que vão aparecer muito em breve. Continuemos a leitura então. Então lá, Sócrates e Glauco. Glauco é irmão de Platão, tá? Depois de terem testemunhado esse festival em honra a Bendis, querem voltar, então subir de volta para a cidade. Tendo então Polemarco, filho de Céfalo, nos avistado de longe, caminhando para casa, ordenou que seu criado, correndo, pedisse que o esperássemos. E o criado, agarrando meu manto por detrás, disse: Polemarco vos pede que o espereis. Então eu me voltei e perguntei onde ele estava. Este, disse ele, vem atrás, mas esperai-o. Está bem, esperamos, disse Glauco. E um pouco mais tarde, Polemarco estava ali, e Adimanto, irmão de Glauco, e Nicérato, filho de Nícias, e alguns outros que vinham da procissão. Então Polemarco disse: Ó Sócrates, parece que retornando vos encaminhais para a cidade. Na verdade não fazes má suposição, disse eu. Vês então? Perguntou: quantos somos? Pois, como não? Então, respondeu, ou vos tornais mais fortes do que estes, ou permanecei aqui. Está dado um dos motes fundamentais da República. A questão da força e a questão da força da maioria. Até onde o exercício da força
é justificado porque a maioria detém a força, ou há algo superior à força que deve ditar como se dá esse exercício da força. Aqui, obviamente, num tom de brincadeira, Polemarco diz a Sócrates: você pretendia voltar para Atenas, porém a gente está em maior número e a gente não quer te deixar voltar para Atenas. A gente quer te levar para continuar um papo. E depois de uma certa hesitação, Sócrates, com o assentimento de Glauco, vai topar acompanhar Polemarco, Adimanto, Nicérato e os outros jovens para a casa de Céfalo, pai de Polemarco. Daria para falar sobre cada um desses jovens, todos têm atestação histórica. Nicérato é o filho do famoso comandante Nícias, responsável pela paz de Nícias durante a Guerra do Peloponeso. Adimanto é irmão de Glauco, Polemarco é filho de Céfalo. No final da apresentação de hoje, a gente vai ler um comentário sobre Polemarco, que foi uma das vítimas da tirania dos 30 tiranos, em 411. Ele teve os bens confiscados e foi assassinado pela tirania. Esse assassinato foi duramente denunciado por Lísias, seu irmão, num discurso que sobrevive. E isso, obviamente, dá uma nota de patos a toda a ação narrada por Sócrates aqui na República, porque Polemarco, defensor da democracia, vai perder a vida face à atuação dos 30 tiranos. Então, como eu já disse, há uma série de temas condensados nessa breve introdução. O movimento de catábases ao Pireu como uma espécie de iniciação no caminho da filosofia, a institucionalização oficial de novos cultos estrangeiros na cidade, o problema da força da maioria e esses outros tópicos que eu já mencionei. Daí nós passamos à recepção que Sócrates encontra na casa de Céfalo. Céfalo, o velho pai de Polemarco. Ele é descrito como um senhor bastante idoso. Ele recebe Sócrates de forma muito calorosa, desculpando-se por não ir visitá-lo com mais frequência lá no alto, na cidade, porque ele já está velho e cansado. Talvez de forma subreptícia, nessa frase de Céfalo a gente possa entender que enquanto alguém idoso e já sem energia, ele não tenha a disposição para ascender o duro caminho da filosofia dialética proposta por Sócrates, e isso vai ser reforçado logo mais pelo próprio diálogo. Sócrates aproveita essa deixa oferecida por Céfalo e começa um questionamento dirigido ao idoso sobre como é envelhecer. Ele pergunta: você que já passou por esse caminho, pode nos ajudar a enfrentá-lo da melhor forma possível. Afinal, envelhecer é algo áspero e difícil ou fácil e tranquilo? E aí vejam, eu coloco aí sempre entre parênteses as passagens que fundamentam o comentário da aula, para que vocês possam resgatar. Mas eu não vou ficar lendo isso porque, do contrário, fica uma interrupção um pouco inútil em termos práticos, porque vocês têm informação aí na tela. E aí Céfalo afirma que apesar de muitos idosos reclamarem da velhice, ele vê como uma libertação não estar mais sob o jugo das paixões eróticas do corpo e poder se dedicar de forma mais detida à piedade, honrando os deuses e garantindo que não deixará dívidas para trás. Isso dá o mote para que Sócrates faça uma reflexão sobre a morte e a questão da dívida. Em que sentido? No sentido de que, ao morrer, lega-se algo para quem sobrevive. Esse algo deve ser entendido enquanto positivo ou negativo, a partir de quais critérios? Isso é, como é que alguém deve se portar em vida para legar algo positivo? Isso é,
para terminar a sua vida estando quites com os deuses e com os homens. E aqui só à parte, parece haver uma breve alusão àquele famoso final do Fédon, quando Sócrates diz para Críton: devemos um galo a Asclépio, não se esqueça disso. A interpretação dessa passagem é super controversa, desde um Nietzsche que vai sugerir um pessimismo profundo de Sócrates, celebrando a morte como uma espécie de libertação do mal que seria a vida, e o galo Asclépio seria uma espécie de pagamento pela cura do mal-estar da vida, até outros autores, filólogos contemporâneos, que vão propor, por exemplo, que ele está ali aludindo à cura de Platão, que estaria doente e por isso não teria participado dos momentos finais de Sócrates, e Sócrates estaria encomendando um galo para celebrar a vindoura cura de Platão. É uma interpretação em que haveria essa inserção de uma espécie de assinatura platônica ali. Eu acho que as duas leituras são interessantes, têm suas implicações curiosas, mas aqui é só para a gente pensar então que essa questão da dívida é importante, porque ao fim da vida, diante da morte, a dívida retroprojeta o que foi o tipo de vida que se viveu. E aí a questão da morte, essa questão final, acaba por permitir que Sócrates e os seus interlocutores comecem a refletir sobre o que é a melhor forma de se viver a vida. Daí, a discussão começa pouco a pouco a caminhar no rumo da questão da justiça. O que é viver com justiça? E Sócrates, quando ele pega essa proposição de Céfalo, ele logo sugere um contra-exemplo para dizer que a ideia de quitar a vida, né, de deixar a vida quitando suas dívidas, dizendo a verdade, seria algo não necessariamente próprio da justiça em um ou em alguns contextos específicos. E aí o contexto que ele cita para refutar essa noção pressuposta de justiça na fala de Céfalo é justamente a de um homem louco que, tendo depositado junto a um amigo uma arma, vem procurá-la nesse estado de loucura. Sócrates pergunta: seria justo devolver a arma entregue quando ele estava são para esse homem agora louco, que é meu amigo? Deus sabe o que ele vai fazer com essa arma. Talvez causar um dano a si mesmo, talvez causar um dano a outras pessoas. Seria isso justo? E aí, com esse contra-exemplo, Sócrates refuta logo, então pratica o elenchos quanto à definição pressuposta por Céfalo de dikaiosune. Tá? A palavra justiça ao longo da República é dikaiosune. É uma palavra bastante filosófica, às vezes aparece a formação todikaion, né, o justo, e a gente vai ver de que forma, então, os debates sobre essa formulação de justiça inicial de Céfalo vão se desdobrando. Só um breve PS, apenas neste início de diálogo, 3 poetas são mencionados para fundamentar argumentos de autoridade. Sófocles, na questão da velhice, como libertação da tirania dos desejos, Píndaro, na associação entre os idosos justos e a esperança, e Simônides, no tocante a um conceito tradicional de justiça. Os 3 são mencionados ali por Céfalo e Polemarco, e tudo isso parece prefigurar uma noção negativa do entendimento que poetas têm sobre certos temas, aqui no caso a justiça, algo que vai ser longamente debatido nos livros 3 e depois 10 da República, mas essa alusão algo negativa à incapacidade dos poetas de alcançar uma profundidade, vamos dizer, coerente no seu entendimento, já prefigura que a crítica que Sócrates fará aos poetas
posteriormente. Herdar o Logos. Ali em República 331c-d, a gente tem essa cena que eu acho belíssima. Diz aí o Sócrates, né? Sempre ele. Tu falas perfeitamente bem, ó Céfalo, disse eu. Todavia ela, em si, a justiça, afirmaremos que é simplesmente isso, dizer a verdade e restituir aquilo que alguém receba de outro, ou essas coisas são também às vezes agir com justiça e às vezes com injustiça. Por exemplo, quero dizer o seguinte, se alguém recebesse armas de um amigo são de espírito, e este, tendo enlouquecido, as exigisse de volta, ninguém provavelmente diria que seria necessário restituir semelhante depósito, nem que seria justo aquele que o restituísse, nem por outro lado se ele quisesse dizer toda a verdade para aquele que assim estivesse. Falas com razão, disse ele. Então não é essa a definição de justiça, dizer a verdade e restituir o que se recebeu. É, sem dúvida, ó Sócrates, disse Polemarco, retomando a palavra, que é importante. Então, Sócrates estava conversando com Céfalo, nisso Polemarco, jovem e algo impetuoso, interrompe o diálogo, daí essa formulação, disse Polemarco retomando a palavra, e aí o que Polemarco está dizendo é, sem dúvida é essa sim a definição de justiça, ó Sócrates, se pelo menos convém dar crédito a Simônides. Neste momento, disse Céfalo, também eu vos entrego a discussão, pois é preciso que a partir daqui me encarregue dos sacrifícios. Então, Céfalo diz que ele está saindo daquela confusão ali, ele já não está mais na idade de ficar debatendo o conceito de justiça, ele está feliz da vida de ter os sacrifícios dele para fazer, ele acha que ele falou a verdade durante a vida, que conseguiu quitar todas as dívidas e vai morrer feliz da vida. Então, continua a conversa assim. Então, perguntei, Polemarco é exatamente o herdeiro dos teus bens? Ó Céfalo, está subentendido. Perfeitamente, respondeu ele rindo, ao mesmo tempo que caminhava para oferecer um sacrifício. Fala então, disse eu, tu, ó herdeiro da discussão, que tens em mente ao dizer que Simônides, ao falar sobre a justiça, fala com acerto? Trata-se de uma pilhéria da parte de Sócrates, é claro, dizer essa coisa da herança do Logos, né? Mas ele está projetando justamente essa questão da dívida, do devido, daquele que herda o Logos e se mostra merecedor dessa herança, estar à altura do Logos. E ali a pilhéria é justamente a de projetar a herança dos bens materiais de Céfalo, por parte de Polemarco, no que é uma questão, digamos, imaterial, a herança do Logos. Obviamente tudo isso tem um fundo muito trágico, porque Polemarco teve os seus bens confiscados pela tirania dos 30 e depois ele foi assassinado por esses tiranos. Como se dá a refutação de Polemarco com base nessa formulação? Sócrates começa criticando a formulação de Simônides, acusando-o de certa obscuridade por falar ao modo dos poetas, quando define a justiça como devolver a cada um o que lhe é devido. Literalmente ele diz, restituir a cada um o que lhe convém é o justo, segundo Simônides. E aí ele faz uma comparação com outras artes, a medicina, a culinária. Quem conhece outros diálogos platônicos sabe que esse é um procedimento comum do Sócrates platônico. A analogia com outras tecnai, a tecne é justamente um conhecimento técnico que tem determinados pressupostos gnosiológicos, então de conhecimento prático, obviamente, em geral tem essa dimensão de conseguir um resultado prático, efetivo com base nesses conhecimentos, e esse resultado deve ser sempre alcançado quando as condições de partida forem as mesmas, para que haja uma tecne constante, uma tecne coerente, e que é justamente a tecne propriamente dita. E ao comparar então a dikaiosyne, que está sendo então subentendida enquanto uma tecne, o que já é um pouco complexo, né? Qual é o produto da tecne dikaiosyne? Qual é o produto da técnica justiça? A gente vai ver ao longo da leitura da Politeia. Mas ele está comparando então a Politeia, a dikaiosyne, com as técnicas da medicina e da culinária, a fim de tentar depreender daí
qual seria a definição dessa técnica e, partindo dos pressupostos colocados por Simônides, seria fazer o bem a amigos e o mal a inimigos. Essa é uma compreensão ética tradicional entre os gregos antigos. Tá? Isso pode parecer muito chocante para nós, de uma tradição judaico-cristã de séculos e séculos, mas o fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos era prescrito enquanto norma de conduta entre os heróis homéricos, entre os gregos do período clássico e assim por diante. A argumentação analógica de Sócrates contra Polemarco vai levar a discussão a concluir certos absurdos sobre a dikaiostirne, como, por exemplo, a ideia de que a justiça consistiria na técnica de roubar em proveito dos amigos e em prejuízo dos inimigos. Ele vai desdobrando uma série de situações, e aí elas levam a essa ideia de que, então, se fazer o bem para os amigos e fazer o mal aos inimigos, na gestão de bens públicos, eventualmente isso pode levar a má versação de bens públicos em proveito de uns e em detrimento de outros. Seria isso, afinal de contas, a justiça? Pergunta ele. E há aí uma alusão a Homero, na passagem em que Homero faz um elogio a Autólico, um avô de Odisseu, o avô, salvo engano, materno de Odisseu, e Sócrates, mais uma vez, está aí usando os poetas como contra-exemplos. Então, Simônides é condenável por oferecer uma definição fraca, né, inconsistente de justiça, Homero por oferecer uma formulação injusta de justiça, e assim caminha pouco a pouco a refutação de Sócrates. Polemarco tenta corrigir a sua definição de justiça para justo é fazer bem ao amigo que é bom e prejudicar o inimigo que é mau. Então, ele tenta delimitar mais ainda, né? Então, fazer o bem ao amigo que age bem, que é bom para nós, fazer o mal ao inimigo que age contra nós. E aí, mais uma vez, Sócrates vai recorrer a uma analogia com outras artes práticas, nesse caso a música e a hípica, que é a condução dos cavalos, né, o treino dos cavalos, para refutar que a justiça seja a arte de prejudicar alguém, quem quer que seja. Pois assim como a arte hípica e a música só ensinam a montar bem o cavalo e a tocar bem o instrumento musical, mas não ensina a fazer mal, da mesma forma a justiça só concerne a fazer o bem. Então, uma técnica não diz respeito a fazer mal, diz respeito a simplesmente agir bem no que compete àquele domínio técnico. E assim Sócrates refuta que seja sábio quem dá uma definição como a de Simônides da justiça, atribuindo tal pensamento mais a um tirano, como Periandro de Corinto, que ele explicita nessa hora, do que a um poeta. E aí esse movimento ensaiado por Sócrates é o de diferenciar, por um lado, os sábios, os famosos 7 sábios da antiguidade, por outro, os poetas, como categorias à parte, aproximando os poetas mais dos tiranos do que dos sábios. E isso, obviamente, já prefigura esse movimento de condenação dos poetas, ao qual eu aludi há pouco, que vai ser reforçado lá nos livros 3 e 10 da República. Nessa hora, o sofista intervém. 336b da República, a gente tem a seguinte passagem. E enquanto nós conversávamos, Trasímaco muitas vezes se agitava, querendo tomar a palavra. Entretanto, era contido pelos que se sentavam a seu lado, pois desejavam ouvir a discussão até o fim. Todavia, quando fizemos uma pausa e eu acabei de dizer isso, ele não mais teve tranquilidade e, dobrando-se sobre si mesmo como um animal selvagem, lançou-se contra nós para nos despedaçar. Então, refutado Polemarco, Trasímaco avança como um lobo. Essa descrição da ação de Trasímaco aqui é como a de um lobo que salta sobre a sua vítima. Sua vítima é, sobretudo, Sócrates. Polemarco está ali, né, nos entornos. Eu e Polemarco, tomados de medo, ficamos em pânico. Mas ele, falando para o público, disse: que tagarelice há tanto tempo vos ocupa, Sócrates? Por que bancais os tolos fazendo mesuras uns para os outros?
Mas se verdadeiramente queres saber o que é o justo, não apenas perguntes, nem te comprazas em refutar quando alguém responde algo, tu que sabes isto, que é mais fácil perguntar que responder, mas responde tu próprio também e diz o que pensas que é o justo. E toma cuidado para que não digas que é o que convém, nem o que é útil, nem o que é vantajoso, nem o que é proveitoso, nem o que interessa. Mas responda com clareza e exatidão. Dize o que queres dizer. Sabe que não aceitarei se me disseres tais futilidades. Breve à parte, ele está dizendo, vamos lá, Sócrates, é sua vez de responder. E não vem dizer que a justiça é isso de que é o que convém, que é o que é útil, que é o que é vantajoso, que é o que é proveitoso, que é o que interessa. Não fica dando sinônimo, não. Eu quero saber o que é a justiça. Sócrates continua. E eu, ouvindo, fiquei fulminado de estupor. E olhando-o de frente tive medo. E parece-me que se não o tivesse visto antes de ele a mim, teria ficado mudo. No entanto, quando ele começava a exasperar-se com a discussão, encarei o primeiro de modo que fui capaz de responder-lhe e disse-lhe um pouco trêmulo. Trasímaco, não fiques irritado conosco, pois se não tivemos sucesso no exame das questões, eu e este aqui, tem certeza de que erramos sem querer. Não penses então que se procurássemos ouro, jamais de bom grado faríamos mesuras uns para os outros durante a procura ou estragaríamos a sua descoberta. Ora, procurando justiça, coisa mais preciosa que muitas moedas de ouro, iríamos assim tão ingenuamente fazer concessões mútuas sem nos esforçar ao máximo para que ela viesse a lume? Pense exatamente nisso, ó amigo. Por isso é muito mais justo que vós, que sois hábeis, tenhais compaixão de nós, do que vos irriteis conosco. Assim está feita a introdução do sofista na República. Trasímaco serve aqui para caracterizar essa figura que é tradicional das obras de Platão como violenta, presunçosa, venal, isso é, preocupada com dinheiro, gananciosa. Por oposição a Sócrates, que encarna a figura do filósofo como alguém cordial, humilde e desinteressado em termos financeiros. Para esse diálogo poder continuar, os jovens ricos precisam intervir e prometer que vão pagar a parte de Sócrates, pobre demais para isso, referente à lição que Trasímaco oferece ensinar sobre a justiça. Porque nessa hora Trasímaco fala assim, que eu vou ensinar o que é justiça. Você fica aí fazendo perguntinha e só atrapalha. Ninguém entende absolutamente nada a partir desse procedimento que você traz. O que eu vou fazer é definir a justiça de forma irrefutável. E você vai ter que me pagar, porque você vai estar aprendendo. E aí, então, tem essa caracterização do sofista nesses moldes. Trasímaco maldiz a sabedoria de Sócrates, que não ensina nada a ninguém, e que nem sequer se digna a agradecer quando aprende com essas pessoas que ensinam. Isso é, Trasímaco está subentendendo com os sofistas como ele. E aí vai a definição de Trasímaco. Φεμίγαρ εγώ έναι το δίκαιον ουκ άλλο τι το του κρέιτονος συμφέρον. Eu digo, pois, ser o justo, não outra coisa que a vantagem, o interesse do mais forte. O justo é o interesse do mais forte. Might makes right, né, para falar como os ingleses e os estadunidenses. Né? A força faz a justiça. Essa é a concepção sofística de justiça. A imposição da força é o que garante que algo seja considerado justo. Sócrates começa a refutar essa definição, projetando nela, a princípio, um sentido físico bastante cômico, ao propor que seria justo, então, se alimentar do que é vantajoso para o homem mais forte e musculoso, ou seja, adotar uma dieta baseada na carne de boi, como faz um lutador de pancrácio. Isso é um procedimento tipicamente socrático. Ele projeta uma determinada ideia que é universal bastante, num caso específico ridículo, para tornar, por meio de aspectos às vezes físicos, concretos, materiais, bastante chulos, ridículo o argumento proposto. Trasímaco fica irritadíssimo com isso e explicita que a sua definição se aplica em termos políticos. Cada sistema, se a gente quiser, então, cada politeia,
seja ela aristocrática, seja ela democrática, seja ela tirânica, estabelece que o justo é o que interessa a manutenção da própria politeia, então do próprio sistema. Daí ele universalizar essa proposta de definição, dizendo o justo é o interesse do mais forte. E aí vejam, Trasímaco é quem projeta um debate, a princípio restrito ao âmbito ético, a justiça de como se portar em vida, o que é devido, que começou ali no debate entre Céfalo e Sócrates, passou por Polemarco e Sócrates. Trasímaco é o responsável por projetar essa questão ética sobre um plano propriamente político. Essa é uma questão interessantíssima de não se perder de vista, porque é nesse arranjo entre ethos e política que a estrutura da República se delineia até o seu livro 10º. Tá? Mas essa é a sua definição. O justo é o interesse do mais forte. Sócrates concorda que o justo é o interesse, ou seja, o que é vantajoso, mas ele quer entender por que isso se restringe ao mais poderoso. E Sócrates não deixa passar nada batido, ele fala: você tinha me proibido de definir o justo como vantajoso. Vou deixar passar. Mas só para pontuar que você está fazendo exatamente o que você me proibiu de fazer. Como se dá a refutação de Trasímaco? A gente está chegando em breve ao final da exposição. Para refutar a tese de Trasímaco, Sócrates pondera, com o assentimento do interlocutor, que às vezes os governantes passam leis contrárias a seus próprios interesses, e embora respeitar uma lei assim possa ser entendido como algo justo a princípio, seu resultado acaba se revelando desvantajoso para o mais forte. Ou seja, determinadas leis passam dentro de um regime aristocrático, vamos dizer, tarifas de 50% sobre produtos, e o resultado eventual dessa política tarifária pode se revelar negativa para esses governantes aristocráticos que achavam que teriam vantagens com essa lei. Por exemplo, a população pode ficar extremamente revoltada por ter que pagar essas tarifas e se revolta contra o governo aristocrático, levando ao fim, estabelecendo de volta um governo democrático, por exemplo. Tá? Então, por meio desse exemplo bastante simples, Sócrates mostra que há um problema na definição de que justo é o que é vantajoso para o mais forte, em termos políticos. Nesse momento, Clitofonte intervém, é uma intervenção muito breve, ele está tentando salvar o argumento de Trasímaco, e ele diz assim: Trasímaco, por que a gente não considera que o justo é o que o mais forte considera o seu interesse? Não aquilo que é efetivamente, em termos práticos, o resultado das suas ações, mas aquilo que o mais forte considera o seu interesse. Porque agindo assim, a gente preservaria como justo mesmo ações contrárias efetivamente aos interesses do mais forte, mas julgadas por ele como tais. Isso é uma noção, a meu ver, mais relativista do que é o justo, ainda mais do que a do Trasímaco, porque ela não tem nem a efetividade. E o Trasímaco se recusa a aceitar essa sugestão do Clitofonte. Ele diz que o mais forte, quando ele erra naquilo que é o seu próprio interesse, ele não continua sendo mais forte. Ou seja, no caso do exemplo dado anteriormente, quando um governo aristocrático passa uma lei de aumento de taxas em 50%, se isso vier a resultar na sua derrubada, no momento em que ele passa essa lei responsável futuramente pela sua derrubada, ele já está deixando de ser o mais forte e, portanto, aquilo que a sua definição tarifária acarreta é responsável por fazer com que a sua decisão não seja justa. Porque algo mais forte vai advir contra aquilo e vai justamente dizer que aquilo é injusto
vai se revoltar, vai conseguir suprimir aquilo, e o novo justo vai emergir, porque o novo mais forte. Então vejam, é uma definição que atrela a definição da justiça à posse da força responsável por conseguir impor essa compreensão de justiça. É um entendimento bastante afinado com uma espécie de realpolitik que a gente vê na praxis do direito internacional, por exemplo. O direito internacional é um campo muito complexo do direito, justamente porque na inexistência de órgãos efetivos capazes de aplicar o direito internacional sobre as nações, sobretudo sobre as nações mais poderosas, como Estados Unidos, Rússia, China, a verdade é que a justiça é de fato aquilo que Rússia, China, Estados Unidos, etc., definem como justo. Por isso que a gente consegue arrastar uma guerra da Ucrânia durante tanto tempo, ou um massacre de palestinos por parte de Israel com apoio dos Estados Unidos por tanto tempo, porque não há um órgão superior de justiça no âmbito internacional que consiga impor uma noção de justiça que não seja da pura e simples força. Então, os Estados Unidos aplicam a força que eles querem, definem que o massacre de palestinos em Israel é o direito. A Rússia, idem, faz a mesma coisa com a Ucrânia e assim por diante, né? Certo. E Trasímaco, defendendo essa sua noção, ele vai fazer uma analogia com a técnica. A analogia que ele propõe é de que não há possibilidade de erro na aplicação da técnica, a técnica da medicina, por exemplo, a técnica da navegação, enquanto uma técnica bem praticada, no caso da medicina, vai alcançar a saúde do doente. No caso da navegação, vai conseguir transportar a mercadoria em segurança. No caso da dikaiosune, não pode ser diferente. A prática segura da técnica da justiça nunca legisla contra seu próprio benefício. E aí ele conclui que o dikaion, o justo, consiste em fazer o que beneficia o mais forte, aplicando corretamente a técnica. O mais forte vai sempre conseguir impor aquilo que é o seu próprio interesse. Sócrates vai refutar esse entendimento, argumentando que a técnica nunca é aplicada em benefício da própria técnica, nem de seu conhecedor, mas sempre de um outro objeto. A medicina, por exemplo, não se dá em benefício do médico, se dá em benefício do corpo do doente. A navegação não se dá em benefício do navegador, se dá em benefício da tripulação ou da mercadoria transportada. Logo, a dikaiosune se dá em benefício não do governante, mas das pessoas governadas. Trasímaco responde nessa altura de forma extremamente agressiva, dizendo que Sócrates não entende a diferença entre rebanho e pastor, que ele é ingênuo, ou que ele finge ser ingênuo, bobo, na medida em que confunde o objetivo que se esconde por trás do cuidado que o pastor tem com o rebanho com o que é o seu objetivo efetivo, que é lucrar com a exploração desse rebanho. E aí, Trasímaco faz uma longuíssima exposição sobre as vantagens do agir tiranicamente, então do agir como um pastor de rebanhos que explora o seu rebanho, defendendo que o injusto é mais vantajoso do que o justo, e que os mais fortes sempre tentam impor a injustiça. O respeito da justiça acaba sendo, da perspectiva de Trasímaco, uma imposição que o mais forte consegue fazer de seus interesses em detrimento dos mais fracos. E depois que ele expõe essas ideias, de que é melhor ser injusto para o injusto do que ser justo, ele se despede dizendo que tinha dado a aula dele e estava muito feliz com aquela compreensão de justiça e como se portar em vida. Sócrates critica rapidamente esse propósito de ele sair de lá, depois de uma argumentação bastante longa, sem antes se dispor a defender essa argumentação dos possíveis questionamentos. Sócrates então volta a defender que uma técnica é praticada em benefício de outro e só se prevê pagamento para certos serviços justamente por causa disso. Porque não é em benefício próprio que quem exerce a técnica a exerce, ele faz isso em benefício de outro e recebe um pagamento em troca.
No que concerne à justiça, por exemplo, ela não se dá em benefício de quem a pratica, mas se dá em benefício da polis praticada. Faço um breve à parte aqui, né? Nesse momento, Sócrates acaba defendendo uma coisa um pouco curiosa, né? Que é a dikaiosune não se dá em benefício próprio. Porque é justamente esse o ponto principal da República, a partir ali do livro 2 até o livro 10. Então é por isso que tem aí uma contradição em termos nessa posição que o Sócrates, nesse momento, assume. Não é à toa, portanto, que o Trasímaco, quando o acusa de algo erístico, tem uma certa razão. Sócrates está querendo vencer essa discussão custe o que custe, e aí ele assume uma posição que parece pouco defensável da perspectiva do próprio Sócrates, que é a justiça não se dá em benefício próprio, mas em benefício do outro. Para Sócrates, ali dos livros 2 a 10, a justiça sempre se dá em benefício próprio e do outro, né? Breve à parte, tá? Ele vai dizer, e aí eu tive que reler essa parte várias vezes para não ver se eu estava entendendo errado. Então, quem estiver achando meio estranho isso que eu disse, releia lá 347c. É como eu entendi a passagem, tá? As vantagens que obtém quem decide praticar a justiça na polis não advêm da própria justiça, mas ou de um salário, ou das honras públicas, ou de se evitar o castigo, que seria ter o governo de alguém inferior. Para Sócrates, a justiça é vantajosa sim, mas não para quem governa, e sim para quem é governado. Ele está tentando refutar Trasímaco. Daí Sócrates concluir dizendo que acredita ser mais vantajosa a vida da pessoa justa do que a da pessoa injusta, e obtém com isso a explícita concordância de Glauco com esse entendimento. Nesse momento, Glauco então entra no diálogo para concordar com Sócrates. Para continuar defendendo a sua tese, Trasímaco precisa dizer que a justiça é uma fraqueza, consistindo, portanto, num vício, enquanto a injustiça seria uma vantagem, sendo uma virtude. E aí é óbvio, isso é uma colocação diametralmente oposta à doxa mais básica sobre a moralidade tradicional. Dizer que a justiça é um vício e a injustiça é uma virtude é uma posição aqui. Trasímaco foi levado nesse xadrez mental jogado por Sócrates, que é francamente indefensável. Aí Sócrates, de fato, dá um checkmate no Trasímaco, ainda que tendo adotado aquela posição bem pouco defensável da perspectiva do próprio Sócrates. E aí o checkmate vem quando Sócrates parte de uma multiplicidade de exemplos, o médico, o navegante, etc., para demonstrar por indução a unicidade da virtude. O justo é o bom, é o sábio. Ele não quer submeter o semelhante, ele quer submeter o mal, o ignorante, o injusto. Enquanto, por outro lado, o injusto é mau e ignorante e quer submeter tanto o semelhante quanto o dessemelhante. Nesse sentido, o injusto não consegue ter apoio de nenhum lado. O injusto ataca tanto o justo quanto os outros injustos. E aí, nesse sentido, o justo é mais forte. O justo tem mais apoio, o justo tem mais capacidade de articulação. E aí, a partir desse momento, Trasímaco se recusa a continuar a responder às perguntas de Sócrates, embora ele continue na prática a fazê-lo. Diz aí, República 350c. Trasímaco concordou com tudo isso, não com facilidade, mas como agora narro. Trasímaco concordou com tudo isso, não com facilidade, tal como agora narro, mas arrastado e com esforço, com uma espantosa quantidade de suor, sobretudo porque era verão. Então eu vi também o que antes ainda não vira, Trasímaco enrubescer. Está bem, disse eu, uma vez que estamos de acordo em que a justiça é virtude e sabedoria, e que a injustiça é vício e ignorância. Fica então isso estabelecido por nós como princípio. Mas dizíamos então também que a injustiça era forte. Ou não estás lembrado, ó Trasímaco? Então vejam, ele ficou vermelho. Trasímaco apresentou um sinal de vergonha, o que quer dizer que ele está mais ou menos compreendendo que foi refutado. E aí vejam como ele se posiciona, mais ou menos como uma criança mimada que pega a bola e fala assim, não vamos mais jogar. Estou lembrado, respondeu, mas a mim pelo menos não me agrada o que dizes agora. E sobre isso tenho algo a dizer. Se eu dissesse
Tenho certeza de que afirmarias que estou fazendo um discurso ao povo. Em consequência, ou deixa-me dizer o quanto eu queira, ou se preferes interrogar, interroga-me. Eu, porém, como se faz com as velhas quando contam histórias, direi apenas, está bem, e aprovarei ou recusarei com um sinal de cabeça. Está dizendo que ele não quer falar mais. Tá de saco cheio. De modo nenhum, disse eu, não respondas, pelo menos contra a tua própria convicção. Vamos manter a base do método dialético. É preciso que você responda quando estiver convicto de uma determinada resposta. Responderei como melhor te aprouver, disse eu, já que não me deixas falar. Que queres mais? Nada, por Zeus, respondi. No entanto, se na verdade vais fazer isso, falo, eu te interrogarei. E aí continua. E aí entram algumas questões desenvolvidas por Sócrates para terminar a refutação de Trasímaco. Ele traz a discussão para o âmbito político que o Trasímaco já havia projetado, dizendo que uma cidade injusta, que tem escravizado muitas pessoas, como é que ela mantém e impõe o seu poder internamente? E aí ele vai desdobrar esse argumento. Mesmo sociedades criminosas precisam respeitar os tratados firmados entre si para que se mantenham unidas. Afinal, a injustiça gera desunião e dissensão. Isso a gente tem visto, inclusive, aí nos noticiários, né? Mesmo bandidos das mais diversas estirpes, quando entram em conluio, eles precisam de uma certa organização para que não se traiam uns aos outros. Isso vale para facções criminosas que têm lá códigos de conduta para a execução de ações criminosas. Isso vale, sei lá, para corjas que conspiram, por exemplo, contra o bem comum. Por mais que eles estejam visando a prática criminosa, a prática da injustiça, eles precisam respeitar bases mínimas de justiça para conseguirem existir uns com os outros. Então, Sócrates está sugerindo que a injustiça ela é sempre da ordem da desunião. Mesmo grupos criminosos precisam desse elemento de justiça. E aí os efeitos da injustiça, segundo Sócrates, no âmbito político, são semelhantes no âmbito individual. O indivíduo que não consegue ter acordo consigo mesmo acaba por se contradizer e se prejudicar. Como comenta o Eleazar Magalhães, autor da tradução que a gente lê aqui, esse trecho já prenuncia a analogia entre a alma e a cidade, que vai ser desdobrada lá nos livros 2, 3 e 4 e depois nos livros 8 e 9 da República. Então isso é interessante, né? O âmbito do político e o âmbito do indivíduo. E aí o Sócrates está chegando no finalzinho do livro 1 e ele diz algo que eu acho muito interessante. O Trasímaco fala para ele assim, né? Trasímaco refutado por essa argumentação do Sócrates: ousa regalar-te com a tua exposição. De minha parte, não me oporei a ti, para que não me torne odioso aos presentes. Vamos então, disse eu, Sócrates, né? Dá-me também prazer no resto do banquete, respondendo-me como há pouco. Dissemos que os justos se mostram também mais sábios, melhores e mais capazes de agir, enquanto os injustos não são absolutamente capazes de agir de comum acordo, embora destes também digamos que algumas vezes agem de modo firme em seu comum relacionamento, apesar de serem injustos, caso em que não estamos dizendo inteiramente a verdade, pois certamente não se absteriam de ser injustos uns com os outros. Mas é claro que neles havia alguma justiça, a qual fazia com que eles não cometessem injustiça precisamente entre si, ao mesmo tempo que a cometiam contra os adversários. Por meio dessa justiça, eles fizeram o que fizeram, e atiraram-se a empresas injustas com injustiça, porque eram semi-maus. Pois os que pelo menos são inteiramente maus e perfeitamente injustos, são também perfeitamente incapazes de relacionar-se numa empresa. É assim que compreendo essa questão, mas não como tu antes admitias. Devemos examinar se também os justos vivem melhor que os injustos, o que propunhamos examinar mais tarde. É o que eles se revelam também agora, pelo menos como penso de comum acordo com o que está dito. No entanto, devemos examinar ainda melhor, pois a discussão não é em torno de uma coisa qualquer, mas a respeito da vida que de qualquer modo precisamos viver. Vejam, filosofia como modo de vida. Está explicitado aqui nesse trecho de Sócrates. É importante investigar sobre a justiça porque isso diz respeito sobre como a gente tem que viver no dia a dia. E ele vai atropelando os argumentos de Trasímaco. O Trasímaco está bravo, né? Ele
fala aí, usa essa imagem de Sócrates se banqueteando livremente, e o Sócrates vai retomar isso logo na sequência. Aí a gente tem, de fato, a conclusão definitiva dessa refutação, que vai se dar quando Sócrates pergunta assim, mas cada coisa não tem o seu ergon, o seu efeito? Por exemplo, os animais não têm o objetivo da sua existência, os órgãos humanos, as partes do corpo, portanto, não tem um determinado ergon, um fim, um objetivo, um efeito. E aí ele pensa no ergon de cada profissão dentro da polis. O ergon do sapateiro é fazer sapatos, o ergon do construtor é fazer casas. Cada órgão não tem o seu ergon. O ergon do olho é ver, o ergon dos ouvidos é escutar, o ergon da psique não existe. Qual seria o objetivo da psique? E aí ele vai propor que justamente a função específica da psique, então da alma, do espírito, é a dikaiosune. É o que ele vai propor em 353, dizendo que quem é justo tem uma inteligência que funciona de forma harmônica e será feliz. A definição que ele dá, então, é ukun areten gesune horesamen psyches einai dikaiosunen kakian de adikian. Então, a virtude, não concordaremos ser da alma a justiça, ou seja, a virtude da alma não é a justiça, enquanto a injustiça é o vício da alma. E isso é a conclusão da refutação de Trasímaco. Trasímaco ironiza essa vitória dialética de Sócrates, aludindo ao festival da deusa Bendis e a possibilidade dele encher a pança na ocasião. Sócrates concorda, dizendo que ele talvez tenha se precipitado em um momento ou outro da argumentação, como alguém guloso que come depressa sem saborear cada um dos pratos. Isso é tipicamente socrático, platônico, né? Esse jogo com um certo riso, um certo humor. E aí ele resume os rumos zigue-zagueantes da argumentação até esse ponto, em 354b. Aqui a gente conclui a exposição, né? Quem come depressa, come cru. E aí são as palavras finais do livro 1. Por conseguinte, ó feliz Trasímaco, a injustiça jamais seria mais vantajosa que a justiça. Então, ó Sócrates, que essas questões te regalem durante as festas de Bendis, servidas precisamente por ti, ó Trasímaco, disse eu, depois que te tornaste brando e deixaste de te irritar. É verdade que não estou bem regalado por minha culpa e não por tua causa. Pois bem, assim como os gulosos vão pegando com pressa e experimentando os alimentos que sucessivamente vão sendo servidos, antes que tenham degustado com moderação o anterior, parece-me que eu também sou assim. Antes de encontrar o que procurávamos em primeiro lugar, o que seria a justiça, abandonando essa investigação, lancei-me a este exame a seu respeito, se ela é vício e ignorância, ou se ela é sabedoria e virtude. E por outro lado, tendo a discussão se desviado mais tarde para investigar em que ponto a injustiça era mais vantajosa que a justiça, não pude abster-me de, daquele assunto, encaminhar-me para esse, de modo que no momento, o que resulta para mim do diálogo é que nada sei. Pois se não sei o que é a justiça, dificilmente saberei se ela é uma virtude ou não, e se o que a possui é feliz ou não é feliz. Então eles terminam em aporia, justamente porque há algumas contradições na argumentação que o Sócrates precisou adotar para refutar Trasímaco. Sobretudo aquele ponto que eu destaquei, o de que a justiça não se dá em benefício de quem a pratica, mas em benefício dos governados. Isso é contraditório, né? E aí Sócrates reconhece isso nessa altura do diálogo. Tá? Eu exponho aqui para vocês as referências e a gente abre agora para a conversa. Espero que vocês tenham curtido essa exposição. Ela ficou um pouco mais longa, peço desculpas, mas vocês viram que é muito material, né? Sempre esse problema.